A jornada do ouvinte, como transformar uma plateia em sua aliada. Importante demais a gente estar falando sobre comunicação eficaz. Sim, toda segunda-feira a gente fala algo sobre comportamental, autoliderança, comunicação. Para você que é líder, importante demais esse conteúdo. Então já curte aí na confiança e já compartilha com quem você quer ver o desenvolvimento, principalmente nessa trilha que a gente está falando sobre comunicação eficaz. Importante demais você entender qual que é o seu vício de linguagem. Você já parou para prestar atenção quantas das vezes você repete a mesma palavra? Talvez você nem perceba, mas numa oração, numa mensagem, em algo assim, você repete a mesma palavra. Repetir algumas vezes, ok, é saudável, mas se a repetição for muito sequencial, um vício extremamente de linguagem, isso tira o conteúdo, traz ruído para o seu conteúdo e traz a distração para o seu conteúdo final. E isso a gente não quer, a gente quer comunicação eficaz. Então, eu já vou deixar aqui uma dica e um dever de casa para você. Grave um áudio ou escute um áudio que você mandou agora recentemente e veja como que você se comunica. Se você sai atropelando tudo ou se você repete muito alguma palavra, se você traz muita repetição. Vou colocar aqui alguns que você já deve ter escutado ou que você mesmo tem esse vício e ok. O importante é você entender qual que é o seu vício de linguagem. E depois a gente substituir ele por uma pausa ou por alguma outra palavra. Aí a gente usa de outra estratégia. Vamos lá. Como? Tipo assim, sabe aquele tipo de pessoa, tipo assim, que só sabe comunicar, tipo assim? E todas as vezes que vai falar uma frase, coloca o tipo assim? E às vezes não faz muito sentido do tipo assim, mas coloca o tipo assim o tempo inteiro. Isso é vício de linguagem. Ou a pessoa que fala, mans, nós vamos falar aqui, mans, não sei o que lá, mans, você tá entendendo esse conteúdo, mans? Tem esse também. Qual outro? Né? Você entendeu, né? Porque, né? Daí, aí. Eu tô contando uma história aí aconteceu, aí, ou daí, né? E né? Então. São ecos de repetições que eles são vícios de linguagem. A gente consegue resolvê-los? Sim, com a prática. Ou tem aquele também, entendeu? E às vezes você já não tá aguentando mais tanto, entendeu? Ou tem o clássico também. Faz sentido para você? Você usar essa frase, fazer essa pergunta em determinado momento como uma ação, uma reflexão, está tudo bem. Mas o tempo inteiro, em cada frase, você fala, faz sentido para você? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Ai, já não tá fazendo mais sentido, não. E para você que é crente, talvez você tenha alguns vícios de linguagem ou observe alguns vícios de linguagem em algumas pessoas e vai fazer sentido agora os vícios que eu vou te falar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ou falar glória sem você estar com a intenção de falar glória a Deus e usar como vício de linguagem. Ou aleluia, que você também não está usando mais como um agradecimento, um louvor a Deus, mas como vício de linguagem. Preste atenção, que às vezes você está comunicando, você está aleluia, e comunicando e aleluia, aquilo já não é mais para glorificar, você não está com essa intenção de glorificar, você não está com a intenção de engrandecer, é apenas um vício de linguagem. Ou falar Senhor, Pai, Paizinho querido. Sabe, nas orações, quando a gente às vezes está nervoso, ou tem mesmo esse vício de linguagem instalado dentro da gente, e a gente é convidado para orar em algum determinado lugar, e a gente fica, Paizinho querido amado, aí você fala uma frase, aí Paizinho querido amado, Deus Todo-Poderoso, e ok, realmente ele é o Paizinho querido, ele é Deus Todo-Poderoso, a honra e a glória é para ele, e tá tudo bem, essas frases e palavras estão certas, mas quando a gente torna como um vício de linguagem,
talvez quem esteja escutando, não Deus, né? Porque graças a Deus a gente tem um intermediador que ele geme como gemidos inexprimíveis, ele consegue traduzir tudo aquilo que a gente quer falar, mesmo que a gente seja falho na nossa comunicação, ele traduz a Deus, e graças a Deus por isso. Mas se você for chamado para orar em público, um público que não seja cristão, um público que nunca entendeu ali a comunicação cristã ou entende de uma forma até debochada, é importante a gente saber como que a gente vai comunicar ao Pai, mas como que a gente está comunicando também nesse meio. Por isso que é importante a gente perceber a forma, o formato. Se a gente está tendo vícios de linguagem, que ao invés da pessoa prestar atenção na sua comunicação, na oração e entregar ali o coração como terra fértil para receber aquela semente evangelística, talvez ela vai começar a contar 1 senhor, 2 senhores, 3 senhores, 4 senhores, 5 senhores, e não vai prestar atenção no conteúdo, vai prestar atenção assim, olha como essa pessoa fala tanto aleluia, ou tanto glória a Deus, o que você aprendeu dessa oração? O que você aprendeu dessa mensagem? O que você aprendeu dessa pregação? Glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e eu não aprendi mais nada que isso. Sim, a glória tem que ser de Deus. Eu espero que você esteja ouvindo esse conteúdo e não tenha ficado triste caso você tenha alguns desses vícios de linguagem e você entenda que eu estou tentando aqui trazer uma comunicação mais eficaz para a sua vida. Sim, a glória de Deus, a gente deve glorificar, a gente deve falar aleluia, a gente deve falar que Ele é Senhor, que Ele é nosso Pai, e isso é muito bom, falar palavras a Deus, palavras que são bíblicas, palavras que envolvam, palavras que o engrandeçam, mas evite quando for um vício de linguagem. O vício de linguagem é quando você coloca, ao invés da vírgula, ao invés da pausa, você coloca ali aquela palavra e vira vãs repetições. Na verdade, a pessoa vai começar a contar quantas vezes você fala aquilo ali e perdeu a comunicação, trouxe ruído. Lembra que as palavras são 7% relevante. Então, só repita e repita e repita quando fizer sentido, quando for para ser intencional, quando você quiser que a pessoa grave aquela frase. Então, você pode dar o seu discurso e falar a frase, dar o seu discurso e falar a frase, para que seja intencionalmente gravado aquele conteúdo. Agora, se for vício de linguagem, a gente realmente tem que substituir. Às vezes você pode pensar, Evelyn, como é que eu faço isso? Talvez você esteja errando na pausa. Porque a pausa, ela é importante para a reflexão. E você fica tanto que tem que trazer um conteúdo que não pode ter buraco, não pode ter espaço. É claro que espaços grandes também trazem distrações, mas isso é assunto para um outro tipo de vídeo. Para esse vídeo aqui, a gente está falando sobre aquelas repetições, aqueles vícios de linguagem que trazem distração. Então, para esse, talvez seja o lugar de pausas que você está roubando do seu conteúdo, que você pode falar pausadamente, você pode ter dinâmica no seu falar, igualmente fosse uma música. Lembra de uma música para você ter assim, colocar logo em prática e ter esse visual bem gravado da comunicação eficaz e dos vícios de linguagem? Vamos pensar numa dinâmica de uma música. Ela tem tempo, ela tem ritmo, ela tem a própria dinâmica dela. Ela tem espaços, ela tem letra, ela tem pausas, ela tem uma dinâmica que aumenta, que diminui. Você consegue perceber, mesmo não tendo noção de música, você consegue perceber todas essas dinâmicas para ser uma boa música, uma música envolvente. Cada música, ela comunica a determinado público, a determinada ação. Você precisa entender que a sua fala também pode ser uma música para os ouvidos dos ouvintes, e você tem que ter essa percepção. Como você está comunicando? Será que ela está tendo uma voz sem nenhum tipo de dinâmica? Você não está trazendo ênfase para algumas palavras e isso trazendo uma música suave, audível, entendível, que as pessoas vão conseguir compreender como uma comunicação eficaz? Será que você está pausando para trazer uma reflexão? Tenho certeza que esse vídeo está trazendo muitos balãozinhos e você está refletindo sobre o que você fala, a forma como você comunica. Até reparando que outros também, o modo como outros também comunicam. Então, ora, você traz uma forma mais ligeira no falar, ora você traz uma pausa, ora você traz uma comunicação mais detalhada, mais intencional.
para que você possa trazer uma comunicação assertiva, que é uma comunicação eficaz. A exemplo, vamos juntar algumas comunicações que a gente já falou sobre o desenho, sobre trazer uma imagem para você ter uma comunicação eficaz daquilo que você quer comunicar. E vamos supor que eu fale para você em 2 formatos a mesma história. Vamos falar que você ganhou uma viagem, tá? Vamos embora? Vamos viajar juntos? Então você ganhou uma viagem para o Nordeste e lá tem um café da manhã, lá tem uma vista panorâmica, lá tem muita coisa boa e você viajou, você fez vários passeios e você nem saiu de casa, do jeito que eu estou falando com você. Agora, se eu falar com você pausadamente, vamos juntos nessa viagem novamente? Imagine que você ganhou uma viagem para o Nordeste, aquele all inclusive, sim, com tudo pago. Você tá lá, naquele hotel maravilhoso, sabe? Aquela mesa de café da manhã. Nossa, aquele café da manhã de hotel maravilhoso, aquele cheiro de frutas, cheiro de coisa quentinha. Aquela variedade de bolos, o bolo da sua preferência, tá lá te esperando para você cortar e colocar num pratinho e degustar. E na frente aquele mar lindo para você agradecer a Deus por esse presente, por esse tempo tão agradável. E aí, você viajou comigo na primeira história ou na segunda história? Viu a diferença da comunicação? E assim também tem que ser a nossa comunicação. Se a gente sai tagarelando sem pausas, não faz uma comunicação eficaz. Você não levou o público junto com você, não viajou junto com você. E se você coloca pausas dinâmicas, você consegue trazer esse público junto com a sua comunicação. Então, menos vícios de linguagem, mais pausas, mais dinâmica no que você vai falar para completar uma comunicação eficaz. Que aulão! Agora eu quero curtida e que você compartilhe com pessoas que você quer que comunique melhor. Vamos lá, também comunica aqui nos comentários, vai ser bom demais a sua interação, trazendo esse vídeo para ser nosso. Qual que é o teu vício de linguagem? Me conta aí se você fez o dever de casa ou se você já sabe qual o vício de linguagem que você deve exterminar do seu vocabulário. Vamos comigo em comunicação eficaz. Segunda-feira tem muito para falar sobre esse assunto e eu espero você nos outros vídeos também.